Fala pessoal, toda a turma da proteção veicular, nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos. Estamos indo para o 6º episódio do Sob Sentença e sobre eventos. Mais uma vez trazendo aqui na nossa pauta mais uma sentença importantíssima, interessante, que traz alguns casos peculiares que podem ser aplicados diretamente na sua operação. Temos recebido muitas sugestões, muitos feedbacks positivos, inclusive podem comentar aqui nos vídeos, deixar sugestão de temas para a gente tratar, mas tenho certeza que vamos aí nas próximas semanas trazer várias outras sentenças de casos que acontecem também aí na sua operação. E mais uma vez, para que a gente possa agregar conhecimento, estamos aqui ao lado de Gustavo Rocha, o maior especialista do mercado. Gustavão, obrigado por participar mais uma vez. Meu prazer todo meu. Vamos para mais um caso. A gente tem dito, viu, Gustavo, e isso é uma realidade inafastável. O Brasil é um país de tamanho continental, né? Mas os problemas das associações são cíclicos. De fato, algumas nuances elas podem diferenciar de um caso para outro, mas de fato o problema que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem em Pernambuco, que tem em Santa Catarina, que tem no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente tem a oportunidade de vislumbrar um caso como esse, que aconteceu numa associação, por exemplo, de Pernambuco, se não aconteceu com você ainda, aguarde, porque vai acontecer. Então, mais do que aprender com os próprios erros, é importante a gente ter esse tipo de conteúdo para aprender com os erros dos outros. E aqui é uma oportunidade de a gente ver na prática como é que esses casos que acontecem na sua operação estão sendo interpretados pelo judiciário. A gente pode negar ou não, se pode, como é que a gente conduz esse processo. E aqui a gente tem mais uma sentença importantíssima. Ô Gustavo, primeiro aqui no começo da sentença, isso não é a questão mais importante desse caso aqui. Esse é um processo que foi ajuizado em 2023 e cuja sentença foi proferida em janeiro de 2024. Mas já aqui no começo é importante não passar despercebido quando o juiz coloca da seguinte maneira: consoante exposto na inicial, um caminhão colidiu no veículo da autora da ação, mas a autora prosseguiu viagem e no término do final de semana procurou a empresa ré, aqui o judiciário coloca como empresa, em que pese a gente esclarecer que é uma associação de proteção veicular, e no término do final de semana procurou a empresa ré para receber indenização securitária. Aqui você percebe, Gustavo, que houve o evento no final de semana, ou no sábado, ou no domingo aqui, e o associado decidiu não avisar a associação. Primeiro ponto. É final de semana, deixa para avisar na segunda-feira. Ô Gustavo, a gente já falou em outros episódios anteriores, mas é importante que tenha um prazo para abertura de evento, né? Nesse caso aqui, não avisar de imediato a associação implica em algum prejuízo para a associação? Vários. E eu poderia fazer um adendo que tem a diferença de prazo para abertura e prazo para comunicação do evento. Nesse final de semana, nada impedia a associada de comunicar. Pode ser pelas 24 horas, né? Pode ser de outro formato, sim, mas ela ficar na zona de silêncio é um ponto de atenção. Perfeito. Por que ela ficou na zona de silêncio? Uhum. E, obviamente, existem casos e casos. Exemplo, ela pode ficar 3 dias na zona de silêncio quando uma batida de um para-choque? Talvez. Uhum. Mas vai ficar 3 dias de silêncio num furto e roubo? Sim. Aí, então, a gente para uns pode, para outros não. O regulamento não permite disso. Perfeito. Com relação a esse ponto ainda, viu, Gustavo? A gente precisa tratar da realidade que o mercado nos mostra. E o mercado, tanto das associações de proteção veicular, quanto das seguradoras também, Gustavo tem uma expertise, um pé ali nas seguradoras, trazem pra gente um fato inafastável. Existe fraude. Sim. Existe tentativa de fraude. 20% de todos os sinistros esse é um dado alarmante avisados no Brasil no ano de 2023 tiveram indicativo de fraude. Isso aí é um dado que a CNSEG passa. Esse é um dado alarmante. Em números, só no Brasil, 849 milhões de reais no ano passado. Na América Latina, 50 bi de dólares. Impressionante. Então, perceba, a associação precisa se prevenir com relação a isso. É óbvio que a gente parte da premissa que o associado está falando a verdade, está conduzindo de forma adequada, mas veja, existem pontos que o seu setor de eventos, que o diretor da associação, que o responsável por analisar isso na associação, ele precisa acender um sinal de alerta. A gente já teve um evento aqui falando sobre incêndio, viu, Gustavo? Incêndio, para mim, é sinal de alerta, independente de ter sido derivado de colisão ou não, ter sido um roubo que depois teve um incêndio.
incêndio é caso de a gente acender o sinal de alerta, porque muitas fraudes vão ali para o incêndio para apagar vestígios e tudo mais. Tem outro tipo de caso que a gente acende o sinal de alerta, que é a demora na comunicação do evento. Perfeito. Não necessariamente isso é uma fraude. Pode ser de fato que o associado é relapso, é despreocupado, mas ele traz um prejuízo para a associação. E se isso estiver delimitado no regulamento interno de forma clara, é motivo para o associado perder o seu benefício. Conversávamos em outro episódio sobre a questão de que no judiciário tudo é prazo. A gente tem um prazo para apresentar uma defesa no processo da associação. São 15 dias de prazo. Se a gente apresentar a defesa no 16º dia, a gente não vai ter considerado essa defesa porque passou o prazo. Se o prazo para o associado informar, comunicar que houve o evento são 24 horas e ele passou desse prazo, ele perde o direito. Ah, mas é injusto, é um pai de família. Ele precisa cumprir o prazo. Então a gente já acende um sinal de alerta aqui nesse caso, porque isso aqui por si só, talvez, a depender do caso, a depender do seu regulamento interno, a gente já poderia negar o evento com base nisso aqui. Mas vamos aqui, viu, Gustavo, para a questão central deste evento, não é? O associado precisa cumprir alguns requisitos na hora de solicitar um evento. E é muito comum que as associações elas cobrem uma cota de participação, uma taxa de participação. E existe a explicação jurídica do porquê dessa taxa. Aquele associado que vai precisar ser indenizado naquele mês, ele vai trazer um prejuízo para a associação. Nada mais justo que ele colabore com um valor a mais para aquele rateio naquele determinado mês. E é por isso que ele precisa pagar essa cota de participação. Mas no mercado, antes de adentrar na questão técnica, Gustavo, algumas associações cobram 5%, outras 9%, outras 3%, carro importado cobra mais, cobra menos, sobretudo com relação a essa questão de tipo de veículo. Você acha que deve existir essa cobrança maior ou menor em alguns casos? Por exemplo, veículo importado, mais, enfim, o que é que tu entende disso aqui? Eu acho que sim, deve sim cobrar participação. Na verdade, você tem que estudar como é que... Tem um interesse comercial em cima, sim, né? Não é porque o outro cobra 5 que você vai cobrar 4,5 para ter uma diferença comercial. Você tem que entender sua base. Perfeito. Tem que ter um entendimento que pós-pandemia o valor das peças aumentaram bastante. Sim. Ah, mas aí os carros aumentaram também, então a participação aumentou. Não acompanha dessa forma. Tem vários veículos que não têm peças disponíveis. Então tem que ter um entendimento que quanto cobrar de participação para cada tipo de veículo e a peculiaridade daquele veículo. Sim. Né? Moto, por exemplo. Moto muitas das vezes é um reparo barato. Perfeito. Só que tem a ver com peça. Que tipo de moto você está pegando? Quando você pega Honda, é ótimo, tem disponibilidade. A Yamaha não tem. Sim. Então, eu acho errado quando cobra uma participação padrão para todos os tipos de veículos, para todos os formatos, para todos os planos. Perfeito. Para se tratar desigual os desiguais, né? Tem planos baratos com participação alta, que é o que seguradora faz. Sim. Seguradora tem prêmio alto, prêmio barato com franquia alta. Uhum. Tem franquia baixa com prêmio barato. Depende do perfil de uso de cada associado ou segurado. Perfeito. Isso então é uma regra que a gente joga para cima e o que cair na mesa a gente aplica. Não. É preciso ter um estudo por trás disso de acordo com tua base. Quem está começando a operação é até mais difícil, mais desafiador a gente ajustar. Mas quem já tem uma operação rodando, se os indicadores estiverem corretos, é mais fácil ser assertivo e identificar isso. Isso passa pelo jurídico, isso passa pelo gestor de eventos, para a gente ter uma assertividade com relação a esses números. Mas só fazendo um ponto que é interessantíssimo para a gente precificar a nossa participação. Você sabe quanto que é o seu custo médio por eventos? Perfeito. Se você não sabe quanto que é o seu custo médio de eventos, você está cobrando participação errada. 99% de diretores de associação vão até dizer um dado que não é um dado correto. Exato. Perfeito. Então, você tem que entender a sua base, entender os seus números, entender os seus custos, para aí sim você vir com estratégias comerciais por cima. E aí, pegando esse gancho, viu, Gustavo? Se você identifica ali numa associação que trabalha, por exemplo, somente com veículo leve, só com esse dado do custo médio do evento, você consegue entender se precisa de um trabalho de precificação melhor ou esse é um dado insuficiente? É o início. Né? Eu prefiro começar também com a sinistralidade. Certo. Entender qual é a saúde financeira da sua base. Perfeito. No sentido, olhando para esse início, para eventos. Não é o ponto, né? A gente quase fugindo do tema. 40% você deve gastar com eventos. Se você está gastando mais com isso, já está errado. Líquido, né? Tirando participação. Então, o custo médio por eventos e também olhar por região.
Por que a gente gasta aqui em Pernambuco é diferente de gastar em São Sim, Paulo, claro. que vai gastar no Sul. Claro. Então, saber separar o tipo de veículo por região e quanto está gastando. Perfeito. E nesse caso de o diretor acender esse sinal de alerta agora, poxa, eu acho que meu custo por evento está sendo acima do que deveria ser. Ele consegue ter essa análise te enviando aí, sei lá, 10, 15 eventos para analisar e vocês darem uma perspectiva com esse recorte. Ótimo. Já não é o suficiente, mas é um grande primeiro passo. Maravilha. Quando a gente pega uma demanda de 10 orçamentos, 5, 10 orçamentos, a gente consegue fazer uma auditoria de quanto está gastando. Se, por exemplo, se nesses 10 orçamentos a grande vazão do dinheiro não está nesses 10 orçamentos, nesse volume, pô, então terminou o trabalho? Não. Aí eu acho que o trabalho é um pouco mais profundo, que talvez esteja de problemas ali um pouco, talvez, criminais. Perfeito. O que está acontecendo. Perfeito. Está passando evento que não existe, por exemplo. Perfeito. E é preciso tratar nesses pontos sensíveis. Não é raro acontecer isso. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece com frequência. E é sempre um ponto de preocupação das associações. Criando os controles internos que são necessários, a gente consegue evitar isso. Mas vamos para o caso prático, né? O que é que a gente tem aqui no caso prático? O associado, ele teve um evento. Aqui a gente traz, pelas informações escolhidas nos autos, que a associação ela cobrava 9% dessa taxa de participação, que o juiz aqui chamava de franquia. E o valor da FIP do veículo era 65 mil. Portanto, Gustavo, o valor dessa participação seria em torno de 6 mil reais. Mas no caso prático, o reparo do veículo ficava num valor inferior a essa taxa de participação. O associado se negou a pagar a taxa de participação e exigiu que a associação fizesse o reparo. O que é que a associação alegou? Eu não vou reparar o veículo porque o custo do reparo é inferior ao custo da cota de participação. Como é que eu vou pagar 4 mil para fazer o reparo do veículo se sua cota de participação dá 6 mil reais? Então o juiz já coloca aqui o seguinte: consoante explanado na contestação, a autora, associada, aderiu ao plano top com franquia de 9% do veículo, um S10. Em pesquisa perfunctória, este juiz constatou que o veículo é alçado por volta de 65 mil reais. No caso, a associação atribuiu o valor de 6 mil reais para a franquia, o que se demonstrou coerente. Pois bem, denota-se que a autora não trouxe orçamento de que o conserto do veículo extrapolou o valor da franquia, que é o que foi alegado pela associação, e o associado não fez prova em contrário, mostrando que o conserto ali era no valor superior a 6 mil reais. Portanto, ficou comprovado que a associação não tinha que pagar o valor do reparo, porque o que ela tinha direito de receber a título de cota de participação era um valor, inclusive, maior. Agora veja, é preciso, mais uma vez a gente toca nesse ponto, porque a regra do jogo é o regulamento interno, que esteja discriminado no regulamento interno qual é o valor da cota de participação. Quais são os casos em que tem cobrança de cota de participação? Tem associações que para reparo não cobra, tem associação que para dano total no veículo não cobra. Então essas informações precisam estar claras para que a gente consiga comprovar de forma objetiva aqui no processo quando é que o associado tem direito ou não. E qual é o resultado desse processo? A associada judicializou, informando que a associação não quis reparar, mas o judiciário entendeu justamente o que eu estou dizendo aqui. Sequer o evento foi aberto, porque não houve o pagamento da cota de participação. E quando você vai para os requisitos da abertura de evento, Gustavo, não só o requisito é entregar a documentação cabível, mas também é pagar a cota de participação. Se não teve o pagamento, não teve a abertura de evento, não é isso? Esse caso me chama a atenção, nós temos duas vertentes. A primeira vertente, o associado quer pagar a participação e a associação não quer aceitar porque não dá o valor, né? O valor do reparo é menor do que o valor da participação. E o segundo ponto aqui é que o associado não quer pagar sequer a participação e o valor também dá menor. O que me chama muita atenção, pessoal, é que a gente, muitas vezes, quando fala sobre uma grande performance, departamento de eventos, departamento de sinistro, se busca o melhor analista, o melhor regulador, uma qualidade técnica absurda, quero pegar todas as fraudes, mas se esquece de dar uma atenção em treinamento no sentido de processos e comunicação. Maravilha. Em que ponto que a associada quer pagar mais do que realmente vai ficar o conserto? Ou em que ponto a associada não entende que ela tem que pagar a participação? Ou Perfeito. tem uma falha gritante de comunicação nesse ponto. Perfeito. E a gente está falando, o propósito do canal é levar conhecimento, o tema é debater decisões que são favoráveis.
Mas se tivesse perdido, sei lá, que tivesse não apresentado aqui, essa associação é mais um processo que está no CNPJ dela, é mais uma demanda jurídica, é mais um custo com o advogado, Sim. é mais um custo de hora trabalhada, porque poderia ser evitado lá atrás. Sim. Olha, associada, você não quer pagar? Eu vou te mostrar que não é 6, você vai gastar 4. Eu te ajudo, eu te oriento, eu te indico uma oficina, eu regulo o orçamento para você, eu te passo a cotação de peças e tudo mais. Olha, associada, você quer ter o seu veículo reparado, mas você não quer participação. Não, chama alguém para te explicar, porque seu marido, o seu advogado, chama o seu advogado e tal, porque eu acho muito muito deixar muita ferro e fogo. Sim. Volto a dizer, a comunicação em departamento de eventos é crucial para o sucesso da operação. Perfeito. E o que a gente se preocupa, viu, Gustavo? Existem indicadores que impactam no setor comercial de uma associação. O mais utilizado no Brasil inteiro é o Reclame Aqui. É uma preocupação da associação isso. Em algumas regiões ele não é utilizado, mas em outras ele é muito utilizado. Mas hoje, com a facilidade de informação, qualquer pessoa sabe que colocando ali no site do Tribunal de Justiça e colocando o nome da associação, vai aparecer a quantidade de processos. E muitas vezes a pessoa não entende que a associação tem 50 mil associados. É natural que ela tenha 50, 100 processos. Não entende isso. Só o fato dela ter os processos, o associado já olha torto e não confia em fazer ali a proteção do seu veículo. Cada caso que você puder evitar que chegue ao judiciário com uma conversa boa, é bacana. O que eu sou contra é dizer o seguinte, para não gerar um problema, o associado não tem direito, mas vamos pagar. Exato. Isso eu sou contra. Concordo. E um outro ponto também importante é o seguinte, agora de bastidores. Em caso de uma fiscalização, a gente está beirando uma regulamentação, mas em caso de uma fiscalização, os órgãos competentes, PF, Ministério Público e tal, SUSEP, eles vão analisar a associação. Perfeito. Pô, você tem quantos associados, quantos processos você tem? Mais do que isso, desculpa interromper, Gustavo, a gente tem vários casos em que a associação foi notificada ao Ministério Público pela quantidade de processos. Exato. Eu já vi casos... pela quantidade de reclamações em PROCON, em Reclame Aqui, a gente tem vários casos. Eu já vi casos que o juiz fazendo despacho dentro do processo e enviar os autos para a Polícia Federal. Perfeito. Então, vai brincando de ganhar a ação que uma hora pode dar errado. Perfeitamente. Então, não abra mão do direito da associação, não pague o que não deve pagar por medo do judiciário, mas toda vez que você puder resolver o problema sendo claro com o associado, opte por fazer isso, e o jurídico, inclusive, pode ser o caminho para isso. Uma comunicação mais assertiva com o associado através do jurídico também é papel nosso. Em suma, viu, Gustavo, em mais um caso, a gente tem mais uma decisão judicial. Se alguém te disser que o associado não quis pagar a cota de participação, mas depende do entendimento do judiciário se tem que receber ou não, aqui está mais uma prova, sentença judicial dizendo que o associado precisa pagar esse valor para ter direito aos benefícios. Demos mais alguns insights importantes que você pode sozinho aplicar no seu departamento jurídico. Por isso eu reafirmo aqui que você precisa nos seguir no Instagram, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda quinta-feira às 19 horas estaremos aqui juntos na análise de mais uma sentença, mais uma vez gerando conteúdo de valor para a sua associação de proteção veicular. É isso, Gustavo? Exatamente. Próximo caso, semana que vem, às 19 horas. Gustavo. Arrasta pra cima. Gustavo, da próxima vez, e camisa branca.